Turma, Leonardo Clement aqui, estou ao lado do meu grande amigo e parceiro Wesley Pinto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso workshop online, no qual nós vamos falar de parada cardiorrespiratória secundária a um trauma, com foco no atendimento pré-hospitalar. Quais são as últimas novidades, quais são as recomendações internacionais, qual é o desafio que nós temos como brasileiros diante desse assunto. Então, Wesley, fala aí para a nossa turma um pouco da importância desse tema e sejam muito bem-vindos mais uma vez e parabéns pela iniciativa em estar aqui se atualizando, se capacitando. Obrigado pelo convite, parabéns para você que se inscreveu para poder se atualizar em PCR traumática. É uma temática de extrema importância no nosso país, porque muitos de nós que trabalhamos com APH ou mesmo no intra-hospitalar, entendemos que a parada cardiorrespiratória que é proveniente do trauma deveria ser atendida da mesma maneira da parada cardiorrespiratória proveniente de emergências clínicas. E nós hoje sabemos que não, nunca foi desse jeito e realmente temos poucas bibliografias no Brasil e poucas instituições recomendando algum protocolo específico de PCR traumática. Então a ideia é provocá-los, trazer o problema para a sua mão, para o seu dia a dia, lembrar que existe esse tipo de doente acontecendo todos os dias no nosso atendimento ao trauma e que precisamos modificar ou criar preferências de acordo com a sua instituição. Excelente. Olha, nesse workshop nós vamos discutir diversos temas relacionados com PCR no trauma e nós vamos dividir esse workshop basicamente em 3 partes. Na primeira parte nós vamos ver quais são as principais fontes de literatura por onde você pode estudar esse assunto. Quais são as principais recomendações, guidelines internacionais no mundo inteiro. Inclusive a gente vai disponibilizar logo aqui, já está disponível, os links dessas referências para você estudar. Não se assuste, muitas vezes as pessoas reclamam, olha, mas está tudo em inglês. É porque é tudo em inglês mesmo. E nesse workshop a nossa ideia é justamente de poder descomplicar para quem não lê o inglês com tanta fluência, trazer a nossa interpretação, o resumo daquilo que é mais importante dessas guidelines aqui para você. Então nesse primeiro vídeo, onde nós vamos mostrar quais são essas principais evidências, nós vamos falar também sobre o que é uma PCR no trauma, ou seja, definir, ver quais são os principais tipos de PCR no trauma que acontecem, para a gente começar a entender, contextualizar e ver o quanto isso é um problema grande para nós aqui no Brasil, como o Wesley acabou de mencionar. No vídeo 2, nós vamos falar na segunda parte desse workshop, nós vamos abordar os principais algoritmos para atendimento à PCR traumática. Vocês vão ver nesse vídeo 1 que existem várias fontes diferentes. Nós pegamos os 2 mais completos, vamos dizer o padrão ouro mundial que tem de melhor e nós vamos apresentar aqui detalhadamente o que é feito fora do país. Alguns guidelines bem interessantes a gente vai destrinchar aqui no vídeo 2. E no vídeo 3, o objetivo vai ser falar sobre como nós podemos adaptar isso que tem de melhor lá fora para a nossa realidade brasileira. Ou seja, o que nós podemos fazer no suporte básico de vida, o que nós podemos fazer no suporte avançado de vida, o que fazer se eu estou próximo de um hospital, se eu estou longe de um hospital. Então discutir todas essas peculiaridades e aproveitar falar sobre algumas preferências, ou seja, as técnicas de reanimação possíveis. Vamos discutir tudo isso no vídeo 3 e responder também aquela famosa pergunta, aquela grande dúvida, Wesley, do que fazer com o objeto encravado no peito, ou tá uma faca aqui ou nas costas, o paciente em decúbito ventral. Conversamos bastante sobre isso, né, Léo? Passamos aqui hoje, o dia de gravação, o Wesley chegou aqui bem cedinho. Estamos começando a gravar aqui de tarde, umas 4 horas, desde manhã que a gente está discutindo tudo isso aqui num bate-papo bem produtivo. E é interessante que nas preferências ou em como trazer isso para a realidade brasileira, nós já vamos explicar ou sugerir algumas recomendações para o suporte intermediário, que é uma evolução. No Brasil tem se falado muito em suporte intermediário, então nós já vamos dividir suporte básico na opção de suporte intermediário. Perfeito. E o que o suporte avançado vem complementando demais que o suporte básico e intermediário não fez. Então, interessante, uma das coisas é que o suporte básico ele já pode fazer uma série de coisas. O suporte intermediário ele faz tudo que o suporte básico faz, mas algumas coisas específicas do suporte intermediário. E o suporte avançado faz tudo que o suporte intermediário faz e mais algumas coisas específicas do suporte avançado. Exatamente. E a gente vai destrinchar todos esses detalhes aí no vídeo 3. Aqui abaixo do vídeo tem uma caixa de comentários onde você pode interagir, colocar perguntas. Inclusive, nós vamos utilizar algumas dessas perguntas para criar vídeos extras depois e disponibilizar para vocês. Bom, Wesley, primeiro tópico aqui de nosso bate-papo de hoje. Como nós podemos definir uma PCR traumática? O que é isso? Existem 2 linhas de pesquisa discutindo o que é a PCR traumática. Eu vou citar uma e que
é a mais comum, né? A PCR traumática, assim como qualquer parada cardiorrespiratória, é proveniente da ausência de pulso central e ausência de respiração. Ou se a vítima encontra-se em estado agônico, né? Ou no gasping. Então, esse tipo de sintomas ou sinais pode ser um indício de que a vítima está em parada cardíaca, e aí, se tiver proveniente de um trauma, é uma PCR traumática. Okay? Então, para a gente poder definir PCR traumática, a gente precisa juntar a história, a cinemática, o que aconteceu com esse paciente, avaliação, com o que ele apresenta clinicamente, para a gente poder fechar isso. Tem uma coisa interessante, Wesley, a gente vê os estudos aí de sobrevida em PCR traumática com valores muito discrepantes, muitas vezes estudos que mostram uma mortalidade altíssima, praticamente uma sobrevida próxima do zero, e outros estudos que já mostram uma sobrevida interessante, sobrevida de 10%, 15%, 20%, até superior a 20%, quase 30% em alguns estudos. E uma das coisas que me chamaram a atenção é justamente essa definição. Alguns estudos, para o estudo, definem PCR traumática como aquele paciente que a equipe começou a reanimação na cena. Perfeito. Então, se a equipe começou a reanimação na cena, então esse paciente entra como PCR traumática. Já outros estudos, um pouco mais criteriosos, eles só consideram a PCR traumática se houve uma comprovação que esse paciente realmente estava em PCR traumática através da ausência total de sinais de vida e também de um ritmo eletrocardiográfico compatível com a parada cardiorrespiratória. Só na definição já fica claro que é difícil discutir PCR traumática, uma vez que tem duas definições sendo utilizadas pelos pesquisadores. Se você analisar alguns artigos, inclusive, na PCR traumática, não diferente de outros temas polêmicos, né, ou complexos, o nome mais correto seria isso, existem editoriais só para discutir os próprios artigos. Então, é um assunto muito heterogêneo, onde a gente tem que ter um cuidado imenso em divulgar coisas na rede social, porque é o risco de alguém pegar aquilo como verdade e não fazer o mínimo que deveria ser feito. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando trazer o máximo de evidência possível, discutir elas, trazer para a nossa realidade, lembrando que nossa realidade é diferente da Europa e do americano, uma vez que lá tem paramédico, ou só tem médico, aqui a gente tem a possibilidade de ter um médico, que é um pouco mais remota, e uma grande parte de suporte básico, só com técnico de enfermagem, com restrição de alguns procedimentos. Então vamos ter que dar um outro olhar, ou repensar em recomendações para as próprias sociedades começarem a discutir esse assunto. Isso realmente está na base do grande desafio que nós temos no Brasil. O Brasil, ele é um atendimento pré-hospitalar que muita gente considera atrasado. Nós estamos atrasados. Não dá para dizer que você, quando você tinha 8 anos de idade, que você estava atrasado na vida. Você simplesmente tinha 8 anos, você estava num momento de desenvolvimento da sua vida. O atendimento pré-hospitalar brasileiro, quando a gente compara ele com outros sistemas, como o americano, o europeu, que são muito mais antigos, não é? Verdadeiramente mais maduros, então não dá para comparar o nosso nível de maturidade com o nível de maturidade desses serviços. Agora, o APH brasileiro ele é recente, relativamente, e ele foi montado baseado numa mistura daquilo que já existe lá fora. Então é interessante a gente entender isso que o Wesley vem trazendo pra gente, como funciona o atendimento pré-hospitalar americano e qual é a filosofia de atendimento, como funciona o atendimento pré-hospitalar europeu, para a gente entender quem nós somos primeiro e para a gente poder construir a nossa própria filosofia de atendimento. E eu vou além, Léo, não só o pré-hospitalar, o departamento de emergência intra-hospitalar desses locais, que também não se compara aos nossos. Uma vez que o AIS tem centro de trauma, em todos os níveis, nível 1, nível 2, na maioria das cidades grandes, cirurgião de trauma na porta do hospital, uma equivalência de equipamentos totalmente diferente do que nós temos na grande maioria. Então, isso tudo faz com que o tempo médio de chegada no local e saída a vítima até o hospital, isso faz toda a diferença em PCR traumática, a gente vai falar disso hoje, né? Então, realmente, o tempo de atendimento faz toda a diferença. Então, nós temos um tempo médio hoje num serviço que é reconhecido como o principal do país em pré-hospitalar, entre 25 a 30 minutos. Então, só aí já sabemos que o PCR traumático, a vítima de PCR traumático ficaria não sendo beneficiada por um atendimento mais correto possível. Os estudos internacionais, inclusive, que falam desses tempos-respostas, conseguem associar uma maior taxa de sobrevida em tempos bem mais curtos, que são
atingidos lá fora. Então, por exemplo, até no New England esse ano foi publicado, no ano passado, publicado um estudo de PCR clínica na Inglaterra, no serviço de ponta, onde nós vimos ali um tempo-resposta de cerca de 6 minutos, 8 minutos. Então, dentro da PCR traumática, já existem alguns estudos mostrando que até 6 minutos tem uma sobrevida, os tempos de 9 minutos já trazem uma sobrevida menor, não é isso? E sabemos que acima de 10, 15 minutos a possibilidade de sobrevida cai significativamente, mesmo tendo alguns estudos mostrando uma taxa de sobrevida com alta hospitalar, mesmo acima de 15 minutos, mas são estudos muito específicos, né? Com o suporte avançado já fazendo procedimentos invasivos e avançados na cena, é um outro modelo de atendimento que não é o nosso. Então precisamos pegar todos esses estudos, ler com mais calma, é o que vocês vão estar fazendo, assistir a nossa discussão, levar essa discussão para onde você trabalha, se você trabalha com emergência, tanto pré quanto intra-hospitalar. A ideia dos workshops e dessas discussões é que sensibilize você e você consiga um trabalho de formiguinha. As pessoas comentam muito o trabalho de formiguinha, mas o trabalho que as formigas fazem, elas utilizam milhões de formigas para tomar aquela decisão. Então precisamos também ter um trabalho de formiguinha sensibilizando todo o pessoal que trabalha com a gente, para todos ficarem incomodados ao ponto de incomodar o gestor a criar um procedimento operacional padrão. Eu sempre falo sobre isso, Wesley, você me fez lembrar agora, essa questão de política, né? A gente quer às vezes mudar o país e a gente fica um pouco descrente da possibilidade diante de tudo que acontece lá fora. Mas enquanto a gente coloca o foco lá fora e a gente atribui toda a responsabilidade de mudança ao outro, realmente essa mudança nunca acontece. Quando a mudança vem de dentro para fora, através de uma micropolítica, que é você ao seu redor fazer aquilo que você gostaria que fosse o mundo, e cada um fizer isso, o conjunto consegue transformar. Por exemplo, né? Muda por exemplo. Você está dando um exemplo do que deveria ser o ideal. E as pessoas começam a se incomodar, no mínimo a se incomodar. Poxa, isso que ele está fazendo pode ser a melhor forma. Vamos pensar pelo menos? Exato. Né? Então, falando de PCR traumática, falando de restrição de movimento da coluna, falando daquilo que a gente percebe que lá fora já é feito de uma forma um pouco mais elaborada do que no Brasil, o que é que a gente pode fazer? O primeiro passo é fazer o que você está fazendo agora. É cada um estudar, cada um se capacitar, cada um se conscientizar do problema, começar a entender quais são as possíveis soluções para que isso gere uma mudança na consciência coletiva e que a partir daí a gente consiga se organizar como sociedade, a gente consiga conscientizar os gestores para que a gente tenha nossos protocolos locais, nossos POPs locais e que a gente comece a melhorar os nossos serviços. Então, isso parte não de alguém que vai trazer e vai colocar isso aqui, parte de cada um de nós se conscientizar e ir em busca dessa transformação. Esses assuntos serem mais discutidos nos cursos, serem mais discutidos nos congressos, só assim as pessoas vão realmente se movimentar para a mudança. Então, Wesley, vamos entender um pouquinho da diferença entre o sistema americano, você começou a falar ali um pouquinho, vamos falar um pouco do sistema europeu, entender como foi criado esse sistema brasileiro e qual é o problema que nós temos hoje como sistema brasileiro para atender especificamente uma PCR traumática. Inclusive, nós não somos os únicos que temos problema em relação a isso. Sim. O sistema americano, por exemplo, ele pode deixar a desejar ali em algum aspecto. Explica um pouquinho para a gente esse sistema americano. O sistema americano é um sistema mais de pegar e levar, né? Então, por que isso? Primeiro que o profissional que está na ponta é um paramédico, mesmo ele sendo de um alto nível, existem algumas restrições e procedimentos médicos, como por exemplo a toracotomia, que é um dos procedimentos muito importantes na decisão do PCR traumático. A gente vai falar sobre toracotomia para quem está aí assistindo, vamos explicar direitinho, mostrar esse procedimento que consiste em abrir o tórax para cuidar do paciente, a gente vai falar no vídeo 3. No vídeo 3. Então, o paramédico, como ele está restrito, e o tempo médio de atendimento da vítima até a chegada do hospital é bem curto, chegando a alguns estados americanos serem de 2 minutos, né? Estados americanos como Miami, que tem quase 800 ambulâncias, fica muito mais fácil trazer essa vítima até o hospital. Então esse já é um outro modelo, tanto que o americano, em todos os guidelines americanos, ele não dá tanta opção de fazer procedimentos na cena. Já o modelo europeu, como tem muitas das vezes em um grande centro da Europa, tem um profissional médico, ou pelo aeromédico, ou por uma ambulância avançada, ou por um auto rápido. Em alguns países tem um auto rápido que vai só para atender especificamente um protocolo ou outro, como na França tem uma equipe de ECMO,
né, como se fosse um auto rápido. No caso, o ECMO seria a circulação extracorpórea, levando até o pré-hospitalar. Perfeito. É aquela tendência, Wesley, quando você falou de pegar e levar, filosofia conhecida como scoop and run, ou seja, passar o mínimo de tempo possível na cena, fazer o mínimo possível, levar esse paciente, principalmente em situação de PCR traumática, e isso faz muito sentido. A gente não está querendo dizer aqui que o americano está errado de fazer isso, porque tem situação que é isso mesmo que vai salvar a vida do paciente. E ele tem um sistema propício para isso. Todo né? o sistema é montado para conseguir atender essa demanda. Ele fica bem mais fácil. E a filosofia que nasceu na Europa, justamente, seria a filosofia do stay and play, ou seja, do fique e jogue na cena, faça alguma coisa, que é uma filosofia de tentar levar o hospital e tudo que tem de mais avançado até a cena, ou seja, levar uma circulação extracorpórea para a cena, levar um emergencista, cirurgião, alguém capacitado, levar ultrassom, levar uma tarocotomia, levar uma hemotransfusão, reboa, falando aqui de trauma geral. Ou seja, a gente sente nos guidelines, a gente sente nas recomendações, até pela importância que é dada a esse assunto especificamente, uma diferença muito grande entre a abordagem europeia e a abordagem americana, isso baseada nessa filosofia, de que o americano tem paramédicos no pré-hospitalar, o europeu tem médicos capazes de ir na cena, suporte avançado, e a gente percebe uma diferença importante nisso. E pela Europa não ter um sistema de centros de trauma parecidos com o americano. Então, por não ter, é melhor para o europeu trabalhar na cena e levar esse doente mais estável possível para o hospital de referência do que tentar correr com ele por um centro de trauma, mas como o americano consegue fazer. E o Brasil, nós estamos no meio disso tudo, né? Nós sabemos que o grande passo para a implantação, por exemplo, do serviço oficial pré-hospitalar do país, que é o SAMU, foi um grande trabalho com profissionais que viajaram o mundo, foram na França, foram nos Estados Unidos, tentaram criar o que dava para ser mais próximo da nossa realidade. Foi bom até ontem, mas precisamos reorganizar e repensar isso. Eu estou falando aqui no vídeo, mas eu falo para todos os que realmente participaram dessa mudança. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um deles e lembrei isso. Precisamos fazer uma nova portaria, precisamos lembrar de algumas situações, como PCR traumático, que no manual do SAMU não vem descrito como fazer. Então, como não tem uma descrição adequada de um evento que normalmente acontece, como que você fica nessa situação? Eu também estou na minha parte, no atendimento diário, eu fico também angustiado por não ter um procedimento operacional padrão específico para essa situação. Então precisamos realmente sensibilizar, discutir esse assunto, e o brasileiro ele fica um pouco confuso, porque nós temos hoje centros que tem médicos em ambulâncias avançadas e que muitas das vezes o médico ele não consegue ficar específico para ser enviado para esses tipos de atendimento que realmente o médico faz toda a diferença. Nós temos médico capacitado. Temos uma outra possibilidade, que é o médico estar até na ponta, mas ele não está capacitado para esse tipo de atendimento. Existe o risco dele estar capacitado, mas ele está atendendo outro tipo de evento no lugar dessa PCR traumática. Ele não está sendo resguardado para eventos que só dependem dele. Tem municípios, que nós sabemos disso, onde a regulação não consegue resguardar a viatura avançada para eventos que só dependem dele. Acaba a viatura avançada indo para uma situação mais simples. E quando acontece uma situação dessa, quem está indo é o suporte básico de vida até a viatura avançada ficar disponível. Então, esse risco existe no Brasil, por falta, às vezes, de mapeamento de gestão, de pensar em demanda. A questão do médico capacitado, hoje em dia, não existe um perfil adequado nem para o enfermeiro, nem para o técnico, nem para o médico da ponta. Então não tem um perfil definido, né? O técnico tem que ter tantos cursos, quais os tipos de requisitos que esse técnico de enfermagem tem que ter, o enfermeiro tem que ter, e o médico também não. Então o médico, alguns concursos exigem um curso do PHTLS, o curso do ATLS, o ACLS e tal, mas e o perfil desse profissional? É um perfil de fazer procedimentos extremamente avançados e invasivos? Por exemplo, uma toracotomia. Ele tem equipamentos para isso, ele usa ultrassom, ele tem material para fazer toracotomia. Então isso tudo dificulta o profissional, o sistema do Brasil. Além disso, nós temos centros de trauma, ou temos hospital de referência para atendimento ao trauma. Isso é uma outra discussão, né?
na minha região. E ter esses hospitais descentralizados de tal forma que a gente consiga chegar rápido. Rápido, não temos. Ou com transporte aeromédico possível de fazer. Então é o que a gente fala, né? O Brasil está em evolução. Está caminhando. Isso tudo que a gente está criticando não é uma crítica assim, então o Brasil é uma porcaria. É mostrando que a gente precisa melhorar. Mostrando aonde a gente vai precisar rediscutir. Wesley, que é uma coisa que eu percebo muito, assim, realmente o tema de PCR no trauma é um tema esquecido. A grande maioria de quem está assistindo podia estar pensando assim. Talvez não quem está assistindo, mas aquele que deixou de assistir esse workshop pensando o seguinte: eu já sei o que fazer, eu já fiz tanto curso de BLS, de ACLS, e acha que PCR traumática é a mesma coisa de PCR clínica. Por qual motivo? Porque esse assunto está completamente esquecido pelos cursos. Verdade. Então a gente percebe que quem faz o PHTLS não tem uma aula de PCR traumática, quem faz o ATLS, o ATCN, o ITLS, o ACLS, ninguém ou mesmo fala. O seu curso de APH, que você fez por algum motivo, ninguém falou de PCR. O próprio PHTLS nona edição, até que ele deu uma melhorada em relação à oitava edição, no livro, mas ele traz em poucas páginas. Já o ITLS trouxe um capítulo ali. Capítulo só de PCR traumático. Falando sobre esse tema. O AT também inovou, na última edição, traz uma discussão bem interessante com fluxograma, coisa que nas outras edições mal se falava. O mundo está evoluindo, além do Brasil, o mundo está evoluindo para a atenção à PCR traumática. E uma coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: quando você vai fazer um curso, qualquer curso que seja, não existe bandeira específica, qualquer curso. Perfeito. Aquilo que o instrutor ou o professor aborda no curso, isso vale para a disciplina de faculdade também. É uma parte do assunto daquele curso. Ou seja, o PHTLS você vai fazer, por exemplo, ali uma retirada veicular, era uma técnica de uma situação específica. Mas se você for para o livro, você vai ver que no próprio livro, o material didático do curso, tem muito mais coisa. Ou seja, não dá para um curso de 16 horas abordar tudo. As 600, 700 páginas do PHTLS. Não tem como. Não quer dizer que aquilo que não foi abordado no curso não existe ou não seja importante. Então, PCR traumática é um desses assuntos que está sendo esquecido. Inclusive, realmente, o protocolo do SAMU, a gente foi dar uma pesquisada, não tem nada falando especificamente sobre o tema, então por isso a importância de a gente estar aqui discutindo isso, e tem muita coisa interessante para a gente falar aqui, muita coisa. E pegando o gancho, Wesley, do problema que nós temos no Brasil, como você muito bem falou, os Estados Unidos tem um sistema bem estabelecido, que é o paramédico, ele tem uma função de fazer o pick and run, o scoop and run, e sabendo que esse profissional ainda assim ele faz alguns procedimentos. Não quer dizer que o americano ele faz só scoop and run e o europeu faz só stay and play. Não existe isso. O europeu, quando ele percebe que tem que levar para o hospital sem fazer nada na cena, faz. Isso inclusive está previsto por protocolo, a gente vai mostrar para você o algoritmo quando você pega o paciente e leva para o hospital sem fazer nada, mas a grande questão que a gente percebe é que, apesar dos Estados Unidos existir esses procedimentos avançados que o paramédico faz, como intubação, etc., existem procedimentos ainda mais avançados que o paramédico não faz e que pode ser necessário fazer numa cena para salvar um paciente, a depender da circunstância, pode ter indicação de atuar na cena para esse paciente. E é isso que a gente vai estar discutindo aqui. O próprio americano pode utilizar de um transporte aeromédico, né? E ter médico na cena tentando fazer alguma coisa. Inclusive essa é uma das soluções que a gente tem discutido para o Brasil. É muito difícil você colocar em toda ambulância avançada um médico habilitado para fazer uma toracotomia. Assim como quando o SAMU veio para o Brasil, o SAMU veio com a ideia europeia. No SAMU da França, por exemplo, não existe unidade básica. O SAMU é uma unidade tripulada por médico. Quem faz o papel do suporte básico na França é o bombeiro civil que está lá nos municípios. Perfeito. Agora, quando trouxe o SAMU para o Brasil, não tinha condição de botar só a unidade avançada, né? Seria muito caro e desnecessário. Então, o que é que foi feito inicialmente? Unidade básica, com técnico de enfermagem e um condutor, unidade avançada, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e um condutor. E agora, com essas unidades, entra o grande papel da regulação de saber quem mandar para que tipo de ocorrência. Exatamente. Na PCR traumática, é óbvio que quem tem que ir para essa ocorrência é o suporte avançado, mas nem sempre você tem suporte avançado disponível, nem sempre você consegue, através da regulação, identificar a real gravidade do atendimento, e o paciente pode evoluir durante o atendimento. Então não é raro que a unidade de suporte básico de vida seja o primeiro a atender. Esteja ali numa PCR traumática. Ou seja o único a atender. E os protocolos internacionais, já que lá não existe essa realidade, não suporte básico. Não tem nada escrito sobre o que você, suporte básico de vida,
especificamente qual é a sua conduta. Ele deixa entender qual é o básico que o profissional de suporte avançado pode fazer, e é isso que nós tentamos extrair para trazer aqui nesse workshop. Como sugestão. Como sugestão do que você pode fazer, do que o enfermeiro pode fazer numa unidade de suporte intermediário, no que não existe ainda oficialmente por lei, mas que na prática acaba existindo, porque quando eu tenho um enfermeiro numa unidade com um condutor e com um técnico, por exemplo, é diferente de uma unidade que eu só tenho um técnico e o condutor, já que o enfermeiro ele faz procedimentos que inclusive pode ajudar o paciente que o técnico não faz. Exatamente. Então é interessante a gente discutir essa diferença também do básico, intermediário e avançado, que é uma peculiaridade nossa brasileira e que não temos publicações ainda, guidelines próprios abordando essa questão. É um assunto, para você que é enfermeiro, inclusive, é um assunto que vem ao encontro do que o conselho e um grande grupo de enfermeiros tem discutido de práticas avançadas para o enfermeiro. Então, se tem uma prática avançada bem estabelecida, é o papel do enfermeiro na PCR traumática com alguns procedimentos um pouco mais invasivos que o suporte básico não vai poder fazer e na ausência do suporte avançado. Vale lembrar, como o Léo já falou no começo, não é substituição. A melhor opção para a PCR traumática seria o suporte avançado. Na possibilidade de não tê-lo, seria o suporte intermediário, não tendo o mínimo que o suporte básico vai fazer até chegar ao suporte avançado ou até ele ir ao suporte avançado intra-hospitalar. Perfeito, perfeito. Então, Wesley, vamos adiante aqui, mas antes disso eu vou deixar uma coisa muito clara. Nós não temos como aqui de propor para você um protocolo local. Não é o nosso objetivo. A gente não vai te dizer para você, saindo daqui, você vai ter que fazer assim, assim, assim. O que a gente vai fazer aqui é te fazer raciocinar, entender quais são os princípios, quais são as possíveis preferências, e todos os protocolos internacionais, todos eles dizem que cabe ao protocolo local institucional definir a conduta do seu profissional. Perfeito. Ou seja, é o seu serviço que vai definir o que você vai fazer diante de determinado atendimento, porque isso depende da qualificação, dos materiais disponíveis, de uma série de fatores. O sistema que envolve... Todo o sistema, exatamente. E aí a sua me pergunta assim, Wesley, mas se não tem protocolo local, então faço o quê? Aí está o problema, porque nós não temos protocolos locais e diante de uma PCR traumática, o que é que as pessoas acabam fazendo? Atendendo com uma PCR clínica. E o que é que isso leva? A praticamente 100% de óbito, porque eu não estou fazendo o que eu preciso fazer para ajudar esse paciente. Exatamente. Então a gente precisa discutir e evoluir em relação a esse problema. E é importante lembrar que a partir do workshop, a sua vida vai mudar sobre esse assunto. Você vai se sentir incomodado em ter que atender uma PCR traumática e agir como agia antigamente. A ideia é realmente incomodá-lo, para você incomodar o próximo e quem sabe, assim como a restrição de movimento da coluna, que já está o país todo discutindo, criando fóruns, as pessoas não começam a discutir. Já tem bons palestrantes sobre o assunto no Brasil, médicos, enfermeiros, mas que comecem a discutir mais esse assunto a ponto de criar protocolos locais. Excelente. Wesley, agora outra coisa importante aqui. Muita gente também agora que o pessoal está pensando em PCR traumática, está pensando assim, a PCR traumática quer dizer que aquele paciente que tomou um tiro, tomou uma facada, capotou com um carro. Esse é um tipo de PCR traumática, mas existem outros. Existem outros. Então, quais são os principais tipos de PCR traumática que a gente pode encontrar no dia a dia do APH? Então, pode lembrar do trauma contuso, né, que pode ser realmente proveniente de uma colisão, de uma queda de moto, pode ser um trauma de tórax, um trauma de abdômen, um trauma de pelve. Tudo isso pode evoluir para uma PCR traumática, por exemplo, por causa hipovolemia. Uma hemorragia interna. Uma hemorragia interna. Perfeito. Né? O trauma penetrante, que também pode causar hipovolemia, né, uma hemorragia interna, com uma perfuração por arma de fogo, um ferimento por arma branca. O famoso objeto encravado no tórax. Objeto encravado, né, que pode ser por um vergalhão, por qualquer outro objeto. O afogamento, que a gente esquece que é traumático. Que é traumático, então é bom lembrar que o atendimento ao afogamento vai ser diferente, né, e é um tipo de PCR traumático. Obstrução de vias aéreas, causando hipóxia, por exemplo, por enforcamento, né, por uma questão... Suicídio. Cada vez mais crescendo a tentativa de suicídio, então precisamos saber abordar esse tipo. Commotio cordis, que é um outro tipo de PCR traumática, que é por um impacto na parte do ictus cordis,
e aí podendo evoluir para uma arritmia ventricular maligna, com uma fibrilação ventricular, que é a mais comum. Na literatura se menciona muito o commotio cordis como a lesão do jogador de beisebol lá nos Estados Unidos. Aquela bolinha bate naquele bastão e vem direto aqui, ó, na região precocial. A depender do ciclo cardíaco pode gerar um FVTV ali. Se ele estiver na primeira fase ali da onda T, da repolarização, a possibilidade de fazer fibrilação ventricular é enorme. E se realmente tiver um impacto de mais de 40 ppm ou 20 milissegundos. A questão é o seguinte, foi bom citar isso porque é conhecido como a lesão do jogador de beisebol. Só que a gente não tem beisebol no Brasil com tanta frequência, né? Mas pode ser uma bolada de futebol, de basquete, um chute. Eu já vi um vídeo numa roda de capoeira acontecendo uma commotio cordis. Exatamente. Então qualquer coisa que possa ter um impacto que seja realmente suficiente de alta energia para criar uma alteração no ritmo. E aí, mesmo sendo uma causa traumática, o atendimento a gente vai ver que vai ser É por isso que nós estamos trazendo aqui, só para concluir, existe também as PCRs traumáticas secundárias de choque, de raios. Choque elétrico, raios. Então, a depender do tipo de PCR traumática, daí a importância de entender a história, a cinemática, a biomecânica, a cena, para a gente ver que tipo de atendimento a gente ia prestar para esse paciente. E tem um caso que eu já peguei alguns, até conversamos bastante, que é o caso que a vítima faz uma PCR clínica e está dirigindo, por exemplo, e evolui para uma PCR traumática. Então, a causa foi uma PCR clínica. Então, a possibilidade de chegar lá e ele estar, mesmo com um trauma, ele está fazendo fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, existe. E se ele estiver fazendo isso, a evolução do atendimento também vai ser diferente. E assim, ele pode evoluir para uma PCR traumática ou não. Porque, por exemplo, eu tive um infarto, eu estou dirigindo aqui. Tive um acidente de baixa energia, onde eu não tive nenhum trauma. O carro pode estar até um pouquinho caboçado. Inclusive, quando você é profissional e você chega nesse paciente que você vê, quando você avalia que não tem nenhuma lesão, aquele paciente em PCR, você pode suspeitar, será que esse paciente, olha mais ou menos a faixa etária do paciente, você já pode começar a imaginar pelos fatores de risco, será que esse paciente não teve um infarto e bateu então uma PCR clínica, e esse ideia, se eu colocar ali na hora, ele vai indicar o choque? E agora tem um paciente também que depois do trauma, pode ter um trauma importante, que pode ter associado uma hemorragia ou alguma outra coisa que agrave ainda mais. Esse caso que você cita do cara que é clínico e não tem nenhuma lesão evidente, inclusive é interessante, enquanto você está abordando a possibilidade, verificando o pulso, se ele está ventilando, que um outro colega busque lesões evidentes de trauma. Por exemplo, fazendo um exame rápido do tórax, buscando crepitação, afundamento, verificando abdômen, se tem alguma lesão no abdômen, pelve, que é bem rápido esse tipo de lesão. E se não tem nenhuma lesão evidente, você pode, realmente ele pode ter tido algo clínico antes da colisão, do capotamento. Eu já tive um atendimento assim, onde foi até a tomada de decisão se eu ia utilizar o AutoPulse, que é um compressor que eu utilizo, aqui sem definir marcas, mas é o que eu utilizo, se eu ia usar o compressor automático ou não. Enquanto eu estava definindo se tinha pulso ou não, um colega estava fazendo o exame e me deu o ok, não tem nem crepitação, nem lesão evidente, e aí a gente realmente usou, e ele indicou choque depois de muitos minutos fazendo o RCP. Se ele indicou choque, é porque é uma causa clínica, muito provavelmente. A não ser que fosse uma causa de trauma que gerasse também esses ritmos como o commotio cordis, como um choque elétrico, que pode gerar realmente um ritmo chocável. Então, por que a gente está falando sobre esses tipos? Isso não é importante? Isso é muito importante, porque isso vai definir a conduta. Você vai entender qual é a conduta diante de cada um desses casos quando a gente chegar mais para frente nos algoritmos do vídeo 2 e nas preferências do vídeo 3. A gente vai montar tudo isso aqui durante esse workshop. Tem muito conteúdo bem rico aí para vir pela frente. Bom, Wesley, falamos dos principais tipos de parada cardiorrespiratória. Agora, diante dessas paradas cardiorrespiratórias secundárias a um trauma, quais são as principais causas que levam o paciente a parar? Tive um trauma, seja qualquer um desses que nós falamos, contuso, penetrante, afogamento, o que for. Alguma causa foi a base para isso. Pois é, qual é a causa? O que é que faz fisiologicamente ou fisiopatologicamente esse paciente parar? Hoje, as causas mais comuns e reversíveis da parada cardiorrespiratória traumática são 4. São os 2Hs e 2Ts, né? Na clínica são 5Hs e 5Ts. Na traumática, 2Hs e 2Ts. O H de hipóxia, que na maioria das vezes tem uma maior forma, a segunda melhor
maneira de reverter a hipovolemia, né, que acontece mais, né, por causa dos traumas contusos e penetrantes, o tamponamento cardíaco e a tensão de tórax, que é o que nós chamamos também de pneumotórax hipertensivo. Então nós temos essas 4 causas e tem um dos estudos que nós trazemos aqui como referência, ele traz nesse estudo, isso óbvio que vai depender de qual é o meio, se você vai fazer uma análise de subgrupo das PCRs traumáticas que aconteceram numa praia, vai ser diferente do que esses números que nós temos aqui, mas de uma forma geral, no cotidiano, no meio civil, esse estudo ele traz 47% das PCRs traumáticas secundária a uma hipovolemia. Então, na maioria das vezes, um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, um paciente que está sangrando. 47%, ou seja, quase a metade morre por hipovolemia. 13% ele traz como hipóxia. Essa hipóxia ela pode acontecer através de uma hipoperfusão, de uma hipoventilação, um paciente que se afogou, um paciente que está enforcado. Então, 13%. Lesão cerebral traumática. Lesão cerebral traumática que pode entrar aí também, através de acometimento do centro respiratório. Ele traz 13% também de pneumotórax hipertensivo, ou seja, acometimento torácico levando a um choque obstrutivo, e outro choque obstrutivo que seria o tamponamento cardíaco, que é um sangramento ali no saco pericárdio, dificultando a contratibilidade cardíaca e, consequentemente, um choque obstrutivo também, com 10%. Então, 47% de hipovolemia, 13% de hipóxia, 13% de pneumotórax hipertensivo e 10% de tamponamento cardíaco. É bom lembrar que o tamponamento cardíaco e o pneumotórax hipertensivo, o IT, por exemplo, o ITLS, ele nos faz refletir muito o conceito de choque obstrutivo. É bom ter esse conceito com a gente, porque quando a gente lembra de obstrutivo, a gente lembra melhor da fisiopatologia e o que precisa ser feito para poder reverter isso, né? E que com certeza a compressão não é a melhor opção imediatamente. Então, a depender do tipo de PCR, da causa da PCR, a nossa conduta ela pode mudar. Então é importante que o profissional ele saiba raciocinar, ele saiba pensar criticamente para não agir de forma robotizada em todos os pacientes da mesma forma, deixando de fazer o melhor por aquele paciente que especificamente pode ser que não precise de uma compressão no momento e sim de outra coisa. A gente vai ver isso bem em detalhes nos próximos vídeos. Eu gosto muito do assunto de PCR traumática desde 2016, 2015, que eu venho ministrando palestras sobre isso em congressos, simpósios, porque exatamente por causa disso, Léo. Ele força o profissional, esse assunto força o profissional a pensar em várias causas, avaliar bem a cena, aí o dado da cena faz toda a diferença para ele tomar a decisão, entender a biomecânica do trauma, fazer exame físico antes de tomar decisões, porque aí o mínimo de um exame físico ou de uma avaliação primária já vai te dar vários dados importantes para tomar decisão, e ter a necessidade de uma decisão clínica rápida e realmente construída com base nessas informações todas, né? Às vezes uma informação de uma pessoa que está na cena pode fazer diferença. Esse carro capotou tem quanto tempo? Tem meia hora. Isso já pode fazer uma diferença de como você vai atender essa PCR traumática ou não. Então, perfeito. Até o momento, nesse vídeo, nós já definimos o que é uma PCR traumática, nós vimos os tipos de PCR traumática, nós vimos as causas de PCR traumática, vimos um pouco da filosofia americana, filosofia europeia, o problema que nós temos diante do Brasil e da construção de nossa própria filosofia. E agora, para finalizar o vídeo, a gente vai mostrar para vocês quais são as fontes que você já pode começar a estudar esse assunto. O objetivo agora não é destrinchar cada uma dessas fontes, nós vamos destrinchar as mais importantes no próximo vídeo, mas nós vamos mostrar, e os links estão aqui abaixo, por onde você pode estudar esse assunto e o que tem de bacana, de peculiar em cada uma dessas fontes para você olhar. Às vezes tem uma fonte que traz uma informaçãozinha mais interessante especificamente, outras que são melhores no global. Então vamos mostrar um pouquinho dessas fontes para que você já possa estudar e estude até o próximo vídeo, pelo menos dê aí uma olhada, a gente está trazendo um material bem resumido para vocês, para que você possa já dar uma olhada, mesmo que seja em inglês, não se assuste, é fácil de entender e no próximo vídeo a gente vai explicar exatamente o que tem nesse conteúdo. Então, Perfeito. Primeira fonte aí que a gente pode recomendar, talvez a melhor de todas, ou uma das. A minha preferência, inclusive, no meu livro eu utilizei muito ela. É bom até você mostrar aqui, ó. Tá aqui. Por sinal, é uma das poucas bibliografias hoje no Brasil que trata o assunto com a seriedade que necessita, né? Então, no capítulo de PCR traumática, eu fui um dos autores e utilizamos muito esse protocolo. Então, o livro é Enfermagem no Trauma, todo mundo já conhece.
E o protocolo europeu, em 2015, o Conselho de Ressuscitação Europeu, que ele faz parte do ILCOR, assim como a American Heart, assim como o Conselho Australiano, da Nova Zelândia, da África do Sul. Aqui no Brasil a gente tem uma tendência a ver muito só o Conselho Americano, né? A Associação Americana, mas o Conselho Europeu traz alguns pontos divergentes e que são extremamente importantes na hora do atendimento. Então, o que eu queria, nós vamos destrinchar ele melhor, mas o que eu queria destacar desse protocolo europeu é na possibilidade de ter menos de 10 minutos de PCR traumática. Ele te pede para pensar em 4 E's, né? Então, se tem equipamento, se tem tempo adequado, se o ambiente, esses E's em inglês, né? Se o ambiente está adequado e se o profissional tem expertise para tomar a decisão da toracotomia, porque se for uma PCR traumática e tem menos de 10 minutos de PCR, a toracotomia com esses 4E positivos são realmente uma ótima indicação. E é uma excelente provocação para o nosso APH, já que nós temos profissionais teoricamente, legalmente autorizados a realizar esse tipo de procedimento, que lá na Europa alguns serviços realizam, não dá para dizer que isso é onipresente na Europa, não são todos os médicos também Perfeito. que trabalham, não é para a gente achar que é mil maravilhas, e todos os médicos que estão ali de plantão são capazes de fazer. Não. É a elite, realmente os mais qualificados conseguem fazer esse procedimento. Isso, quem sabe, possa se tornar algo protocolar também no Brasil, já que nós temos médicos que atuam lá no pré-hospitalar e que alguns, seja através de uma estratégia de aeromédico, enfim, a gente vai discutir isso mais para frente, Perfeito. consigam realizar esse procedimento na cena. Então esse é o protocolo europeu, o link está aqui embaixo para você já estudar esse excelente algoritmo. E meu destaque para esse protocolo são esses 4 E's, que nós vamos discutir depois. Mais para frente. Bom, nós estamos trazendo aqui uma segunda fonte, que seria o PHTLS, nona edição. Vale a pena a gente destacar que está tendo uma evolução interessante em relação à oitava edição. Já tem vários aspectos, inclusive citando o próprio guideline europeu dentro do PHTLS nona edição. Isso é um grande avanço. Já é um grande avanço. A gente sente que não tem a mesma ênfase para os procedimentos e a possibilidade de salvar esse paciente mais grave na cena. A gente sente que existe até a abordagem é mais curta, é mais sucinta, mais interessante. Não acho que seja a melhor fonte para nós brasileiros estudarmos PCR no trauma. É uma fonte interessante, talvez não seja a melhor, mas está aí como possibilidade o PHTLS nona edição. O destaque é que eles usam um consenso de 2003, que foi reforçado em 2012 e que eles usam ele até hoje. Modificaram uma coisinha ou outra, mas para a realidade americana, eles acham que ainda é a melhor opção. Tanto o PHTLS como o ITLS, todas as fontes americanas, elas fazem uma ênfase importante em quando não começar a RCP e quando finalizar a RCP. Então, é tipo um protocolo de tentando dizer, olha, não, aqui nesse caso não precisa fazer, não. Isso. O europeu, a gente entende que... Os procedimentos. Que é mais o que fazer para salvar esse paciente. Perfeito. Apesar que nos dois tem ambos, mas dá para sentir essa diferença de nuance aí. Bom, Wesley, no ITLS. No IT, que é um outro guideline americano, né, outra linha de treinamento para trauma, ele tem a oitava edição, ele vem trazer, até que a gente está colocando para vocês, um capítulo inteiro de PCR traumática. Isso é bem interessante porque já demonstra um valor diferenciado sobre o assunto, não que os outros não tenham, dado o valor. Ele também utiliza muito o consenso que a gente falou do Colégio Americano de Cirurgiões de Trauma e da NAESP para discussão de quando não iniciar e quando terminar a reanimação no trauma, mas ele traz uma tabela muito interessante que está agora no vídeo de vocês aí, de várias causas de PCR traumática. Isso é bom porque faz a gente pensar durante o atendimento o que pode ter evoluído para PCR. Exatamente, essa tabela aí, só completando, Wesley, realmente ela é bem completa, né? Ela traz coisas como inalação de fumaça, as queimaduras, então abre a nossa mente. A gente falou aqui no início das causas mais frequentes, mas de todas as fontes que eu li, e não foram poucas, sobre esse assunto, realmente é o único que traz essa tabela, essa informação tão destrinchada das possibilidades. Lembrar que ele divide as causas no ABC, né? Na avaliação primária. Então é fácil você identificar e imaginar as possíveis causas. Ainda na avaliação da biomecânica, na história da cena e a possível avaliação primária que você identificou. O próximo slide aí vocês estão vendo, na verdade, é um resumo
do que o consenso de 2012 vem nos dizendo de quando parar e quando iniciar a RCP no trauma, né? Então ele traz 4 possibilidades, tanto no trauma penetrante como no trauma contuso, considerações especiais. Então o ITLS ele é um pouco mais audacioso na discussão de PCR traumático. Eu acho que ele é mais cuidadoso. Cuidadoso, a palavra. A gente percebe, apesar de ser o último capítulo do livro do ITLS 8ª edição, é um capítulo realmente completo, com um caso clínico de PCR traumática, toda a discussão da avaliação, da abordagem no ABC e no final o fechamento do caso. Já o PHTLS 9ª edição ele traz como uma página e meia dentro do capítulo de avaliação inicial. Perfeito. Então temos mais uma fonte aí, que seria o ATLS 10ª edição. Lembrando que o ATLS, que é um curso realizado junto com o ATCN, o ATLS mais para os médicos, o ATCN para os enfermeiros, trata-se do mesmo curso, onde o médico é direcionado para as práticas mais avançadas, o enfermeiro para as práticas que ele vai realizar, seria um suporte intermediário, um suporte avançado de vida. E tem lá um algoritmo que está aparecendo também na sua tela, já é traduzido aqui em português. Vale a pena dar os créditos. Essa tradução nós tiramos do nosso livro, de Enfermagem no Trauma, foi feita pelo Alisson e supervisionado por mim. Então, excelente, está aí para você dar uma estudada. E uma das coisas que eu falei até num vídeo que eu já publiquei no YouTube é que o ATLS ele traz como, apesar de ser para o profissional médico dentro de um hospital, ele não chega a ser tão cuidadoso ainda quanto o europeu faz para o médico que vai para o APH. Perfeito. Então isso porque o ATLS ele tem o foco do médico que está no intra-hospitalar, porque esse médico ele não vai para o pré-hospitalar. Então ele não tem por que passar certas recomendações para o pré-hospitalar, já que não tem médico lá fazendo. Então, por exemplo, a gente vê muito falar de fazer uma pericardiocentese em caso de tamponamento cardíaco. Outros protocolos eles enfatizam que existe coisa melhor para ser feita do que a pericardiocentese. Mas quando eu fiz o ATLS foi a primeira vez, Wesley, que eu comecei a pensar assim, porque eu já vinha do PHTLS e eu pensei, nossa, realmente a abordagem do ATLS é uma abordagem mais avançada. Por que não certas coisas do ATLS que salvam o paciente no intra-hospitalar? Por que não um médico qualificado, com condição, com indicação? Por que não levar certos desses procedimentos para o pré-hospitalar e levar o hospital até o paciente, segundo a filosofia europeia? Porque é isso que a Europa realmente propõe. Então vale a pena dar uma lida no material do ATLS, se no caso você seja médico, pensando em você, será que no pré-hospitalar, será que tem alguma evidência? E vai buscar essas evidências lá da Europa. Será que tem algum procedimento que você possa fazer lá na cena, que não é recomendado às vezes para o PHTLS, porque ele não está falando com o médico? Vale a pena pensar sobre isso. Pensando no IT, o IT tem um outro modelo, né? Que aí tem um modelo de ITLS básico e o ITLS avançado. Então, no ITLS avançado, é orientado procedimentos avançados no pré-hospitalar. Não tão quanto o europeu, né? Mas já é orientado a alguns procedimentos avançados. Ok, outra fonte que nós temos muito disseminada aqui no Brasil é a American Heart Association. E a American Heart Association, sempre que a gente pensa nela, a gente pensa em BLS e em ACLS. Perfeito. Que são cursos voltados para pacientes clínicos. Mas a American Heart Association, ela traz... o pediatra. Ou PAUS, que é o pediatra clínico. Isso. Mas o interessante é que a American Heart Association, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo também do site, ele traz recomendações para diversas outras coisas. Então, por exemplo, primeiros socorros para leigos, para diversas situações. E dentro dessas recomendações, como você está vendo aí, existem várias recomendações para PCR traumática. Não chega a ser, principalmente para PCR associada com choque com trauma contuso e penetrante, não chega a ser uma coisa tão detalhada e tão aprofundada como um protocolo europeu, por exemplo. Mas traz coisas que os outros não trazem. Traz coisas como, por exemplo, um foco em PCR na hipotermia, em vítimas de avalanche, que tem a relação com a hipotermia, já que eles ficam abaixo de muitas toneladas de neve e a gente tem que tratar isso. Choque elétrico. O choque elétrico, ele traz aí a parte de afogamento, que eu não recomendo que você estude por aqui, existe uma fonte melhor que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas choque elétrico, raios, então tem aí essas causas que a American Heart traz, eu vou deixar o link aqui abaixo também, vale a pena dar uma lida, principalmente em hipotermia, avalanche, choque elétrico e raios, que são os 3 temas que você vai encontrar melhor descrito aqui. Bom, o que é que você acha dessa fonte aí? Essa fonte é fonte inspiradora, né? Vale a pena lembrar que o afogamento é um tipo de causa traumática e que
a sua principal causa é a hipóxia, né, no afogamento primário. Então precisamos ter como uma boa referência a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Esse fluxograma de 97 é extremamente atual, não tem o que mudar. Na verdade, um infograma muito bom que o Dr. Davi Spielmann, que é a nossa grande referência hoje no mundo em atendimento e prevenção ao afogado, ele nos traz dizendo, inclusive, percentual de chances de sobrevida, de acordo com o grau, o que fazer em cada grau, no pré-hospitalar, e se ele for para o intra-hospitalar, se ele deve ficar internado no CTI, se não. Então, assim, é um ótimo infograma para ser treinado, né? E a gente também percebe essa dificuldade dos cursos de APH. As pessoas têm uma grande referência no país, tem um infograma criado por um brasileiro, uma cadeia de sobrevivência criada por um brasileiro, e poucas pessoas colocam essa forma de atender nos seus cursos. Então fica aí a dica também, você que é instrutor de APH, gerencia cursos, vá aprender com a Sobrasa para depois realmente replicar a melhor ciência do atendimento ao afogado. E falando de cadeia da sobrevivência, Wesley, essa aqui é a cadeia da sobrevivência, publicada em 2014 pela Sobrasa, então uma pesquisa liderada pelo Dr. Davi Spielmann, essa publicação. Fiquei muito feliz de ver que essa é a cadeia, inclusive publicada dentro do guideline europeu. Eles publicam essa cadeia e referenciam a Sobrasa, ou seja, é algo utilizado no mundo todo. Eu não gosto muito do capítulo de afogamento da American Heart Association, acho que ele não é tão completo, vale muito mais a pena estudar pela Sobrasa, e a grande vantagem é que o material está todo em português e, sem dúvida, é a fonte de produção científica relacionada com afogamento a mais rica do mundo, não há dúvida em relação a isso. Definição de afogamento, os 6 graus de afogamento, cadeia da sobrevivência, uma série de campanhas e atitudes voltadas para a prevenção, espalhadas aí em diversos ambientes, como meios aquáticos de água doce, águas salgadas, piscinas, surf, embarcações e tantas outras. Lá tem protocolo de múltiplas vítimas afogadas também, o método Start Aquático. O método Start Aquático, então, que poucos conhecem. E quem tem o meu livro, por exemplo, o capítulo de afogamento é o que a Sobrasa e o Spielmann coloca como as melhores recomendações. Então tem todas essas tabelas. O capítulo é deles, por sinal. O capítulo é deles. E está aqui abaixo do vídeo também o link do site da Sobrasa, onde você vai encontrar todos esses materiais gratuitos para você poder baixar, cursos e muitos materiais interessantes para divulgar prevenção também. Existe também, Wesley, mas esse guideline que nós não vamos entrar também em detalhes, que é um guideline interessante, com foco em PCR traumática, publicado no Critical Care em 2013, então vocês podem dar uma olhadinha nisso, inclusive tem esse segundo fluxograma onde ele fala especificamente da técnica e das indicações da técnica Clamshell de toracotomia. Então a gente não vai entrar em detalhes, mas também está aqui divulgado, tem bastante informação interessante. Que, inclusive o ITLS, ele recomenda, o ITLS mesmo sendo americano, ele recomenda 2 fluxogramas. Um é o europeu, de 2015, foi o primeiro que a gente falou aqui, e o segundo é esse publicado aí na Critical Care. Então, o ITLS está aí se rendendo às evidências europeias. Excelente. Bom, existe também esse guideline aqui de 2015 da Grã-Bretanha, o Reino Unido, também interessante, bem simplificado, um passo a passo para você dar uma olhada. Você vai ver que em todos esses guidelines, todos esses algoritmos, os mesmos princípios são respeitados. Todos estão falando praticamente a mesma coisa, alguns de forma um pouquinho mais específica, um pouquinho mais aprofundada, acreditando um pouco mais no retorno desses pacientes, porque muitos estudos têm falado, por exemplo, que nós conseguimos chegar em análise de subgrupo em valores, às vezes, superiores a uma PCR clínica, por exemplo. Muita gente, por muito tempo, ficou achando que PCR traumática, fazer RCP, era perda de tempo, porque esses pacientes iam morrer de qualquer forma. Mas se você raciocinar dessa forma, então tem que parar também de reanimar os pacientes clínicos. Esse estudo publicado, por exemplo, para análise da eficácia da adrenalina no New England para pacientes clínicos, encontrou uma sobrevida de 2,4% no grupo placebo e 3,2% no grupo adrenalina. 3%. Todas as referências aqui que nós temos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não mencionam menos do que 4% de sobrevida no trauma. Em certos estudos, 8%, 9%, em análise de subgrupo daqueles pacientes com chance de sobrevida, chegando em valores compatíveis com aquele paciente de fibrilação ventricular, ou seja, aquele de 20%, 25%. Portanto, é possível reanimar esses pacientes, não só através de técnicas ultra avançadas, não é só isso,
através da identificação precoce, transporte rápido, correção de hipovolemia, correção de hipóxia, muitas coisas do suporte básico. Comunicação entre o pé e o intra bem feita, o intra aguardando o pé na chegada desse doente altamente grave, né? Então, isso tudo pode influenciar, porque não adianta também você às vezes ter um profissional médico capacitado no pé, fazendo toracotomia no pé, e ao chegar no INTA, a equipe não está preparada para aguardar ele. Então, demorar 20 minutos para o médico chegar, a equipe se organizar a sala, esse tempo perdido pode ser crucial para esse tipo de vida. Então, não é que está totalmente perdido o caso, nós estamos evoluindo, e como estamos evoluindo, esse é o momento de consertar uma coisinha ou outra. Lembrando que tanto no protocolo do Reino Unido quanto os outros, o foco principal é tratar as 4 causas reversíveis. Perfeito. Tá lembrando quais são as 4 causas reversíveis? Diga aí. Hipóxia, hipovolemia, tensão de tórax e tamponamento cardíaco. 2 Hs e 2 Ts. Bom, para finalizar aqui a nossa recomendação bibliográfica para você estudar esse assunto, eu acho que nós deixamos o melhor para o fim. E o melhor é o menos provável de ser o melhor. Aquele que, pelo menos aqui desse outro lado do mundo, a gente menos menciona. Mas que são guidelines excelentes. E o melhor algoritmo, o mais completo algoritmo, é esse do protocolo australiano, feito junto com a Nova Zelândia. Então é um guideline em dois países fazendo esse guideline que nós vamos detalhar no próximo vídeo. O próximo vídeo, o objetivo dele vai ser falar sobre o guideline, principalmente europeu, e esse guideline australiano com a Nova Zelândia, mostrando todos os detalhes aqui de pré-atendimento, pré-PCR, dentro da PCR, o básico, o avançado, bem interessante. Ele é de 2015, é recente, e a gente vai detalhar bastante. Se eu não me engano, esse guideline é até de 2016. Não sei se é 2015 ou 2016, vou checar essa informação. 16. Eu acho que é 2016. Perfeito. Bom, Wesley, também tem esse consenso de Edimburgo, né, que a gente apresentou inclusive em alguns simpósios e congressos. Que é bem recente, né? Bem recente, de 2018, onde ele descreve todas as causas, as possíveis causas, como tratá-las, e cria 5 recomendações, simples e que vêm colaborar ou vem ao encontro do que os outros guidelines europeus já diziam, né? Que é o controle da hemorragia, manejo da via aérea adequada, descompressão bilateral, as coisas que nós vamos falar no vídeo 3, que são as preferências. Vale lembrar, só para terminar, Leonardo, a questão tem um grande autor em inglês, o Luker, que ele cita a abordagem quente, ou hot, né, para você lembrar. Então, o americano também adora mnemônicos, né, em inglês adora mnemônicos, então o hot ele é o H de hipóxia, né, de hipovolemia, H de hipovolemia. Então lembrar que hot, a abordagem quente no PCR traumático, você vai tratar a hipovolemia, ou A, ofertar oxigenação adequada, o T, tratar a tensão de tórax, e o outro T, aí são T's. Hot com 2 T's. Com 2 T's. O outro T de tamponamento cardíaco. Então, para lembrar das 4 principais causas. É bem legal. Bom, turma, o objetivo desse vídeo 1 foi exatamente esse, contextualizar o problema, definir o que é PCR, os tipos, as causas, mostrar quais são as principais fontes de literatura. Nós fizemos realmente uma pesquisa extensa para chegar nessas fontes, não tem isso pronto em lugar nenhum, dizendo, olha, estudo por aqui, por aqui. Acho que é o primeiro lugar do mundo que faz essa compilação, trazendo para você de forma descomplicada o que é estudar. A grande maioria desses materiais estão em inglês, com exceção dos materiais da Sobrasa, mas não são difíceis de entender, principalmente se você quiser pegar aquilo que você está na dúvida, coloca ali no Google Tradutor. Eu mesmo utilizo muito esse recurso, ajuda bastante, mas esperamos que nesse vídeo tenha servido para, em português, trazer um pouco de forma mais clara, mais abrangente, descomplicada desse assunto. No próximo vídeo, o objetivo, como nós já falamos, vai ser falar sobre os principais algoritmos. Vamos focar no algoritmo europeu, vamos ver ele todinho, do início ao fim, discutindo cada detalhe, e vamos fazer isso também para o protocolo australiano. E com isso, com esses dois, nós teremos substrato suficiente para que no vídeo 3 a gente possa discutir, Wesley, as preferências e adaptar para a nossa realidade brasileira. Perfeito. O que fazer no básico, o que fazer no avançado, se eu estou perto do hospital, se eu estou longe do hospital. Tudo isso focado no suporte básico de vida, e discutir lá no finalzinho aquela famosa pergunta de o que fazer com o objeto
com objeto encravado. Encravado no tórax, que é uma pergunta que surge bastante e não é uma resposta tão simples assim, mas que vale a pena a discussão. Turma, aqui embaixo tem uma caixa de comentários, também tem um canal do YouTube do IBRAP aqui para você poder se inscrever, tem todo o material para você baixar. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você estude esses materiais que estão sendo disponibilizados para o próximo vídeo realmente você conseguir fazer uma aprendizagem significativa com base do que você já se alimentou. Excelente. Até o próximo vídeo, Wesley. Obrigado.